Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo na nossa playlist de soluções da plataforma BigCrowd. Para quem não conhece a plataforma, é uma plataforma onde a gente tem vários desafios para a gente resolver em várias linguagens também, tá? São desafios de algoritmos e lógicas de programação. E ele te dá opções de várias linguagens. Olha o exemplo aqui, ó. Temos Kotlin, temos Lua, Pascal, Python, né? E entre outras. O nosso objetivo é o JavaScript. E tem que ficar bem claro também que não é só resolver o exercício. Muitas vezes dá para resolver os exercícios usando uma linha, 3 linhas, 4 linhas, só que a gente vai tentar se utilizar desse momento também para fazer uma programação mais limpa, uma programação mais seguindo as boas práticas. Então vamos começar aqui. Hoje vamos resolver o exercício 1021, né, que vem com o título Notas e Moedas. Vamos ler ele. Leia um valor de ponto flutuante com 2 casas decimais. Este valor representa o valor monetário. A seguir, calcule o menor número de notas e moedas possíveis no qual o valor pode ser decomposto. Legal. As notas consideradas são 100, 50, 20, 10, 5 e 2. As moedas possíveis são R$1, né? 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos e 1 centavo. Tem moeda de 1 centavo. A seguir, mostre a relação de notas necessárias. Então, beleza. Então, a gente vai receber um valor que vai ter 2 casas decimais e a gente vai ter que decompor ele, né? Como se eu estivesse dando um troco, algo assim, só que com o menor número possível de notas e de moedas, tá? A entrada. O arquivo de entrada contém um valor de ponto flutuante, que já foi falado aqui, com 2 casas decimais, né? E que ele vai ter, ou seja, ele vai ser maior do que 0 e menor do que, deixa eu ver aqui, milhão, menor do que 1 milhão. Saída. Imprima a quantidade mínima de notas e moedas necessárias para trocar o valor inicial, conforme o exemplo fornecido. Utilize o ponto para separar a parte decimal. Legal. Aqui praticamente está somente ajudando a gente, né? Essa entrada, essa saída sempre é uma ajuda no que o texto já falou, mas só lendo o texto já daria para a gente resolver, tá? E aqui mais exemplos ainda, né? Um exemplo para a gente comparar se o nosso algoritmo está certo, né? Ele mostra aqui qual vai ser a entrada, ou seja, o que o BigCrowd vai nos dar, e ele dá para a gente esse valor através dessa variável chamada lines. A gente recebe sempre num array. E aqui a saída, como que a gente tem que mostrar para ele no console log. E a saída sempre do BigCrowd vai ser no console log. Muito bem, então vamos lá no nosso VS Code para a gente resolver o problema. Bom, no VS Code eu já abri o meu projeto, aqui um projeto que eu deixei pronto para vocês também, vocês podem estar baixando no meu Git, e vou deixar um card aqui para o primeiro vídeo dessa playlist. O primeiro vídeo mostra como usar essa plataforma, como usar esse site, esse projetinho que eu fiz aqui para a gente resolver os problemas, tá? Então praticamente todo problema, o que a gente tem que fazer? Entrar na pasta Problem, criar um arquivo JS com o nome do exercício, que no caso é 1021, botando JS. Dentro do arquivo, desse arquivo JS, basta criar uma função, exportar ela. Essa função tem que ter o nome problem e mais nada. E aí lines, que esse lines é a entrada do BigCrowd, como eu mostrei para vocês anteriormente. E dentro da função aqui, do escopo da função, eu faço resolvo todo o problema. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos começar ali. O nosso problema falou que eu vou receber um valor de ponto flutuante com 2 casas decimais. Então, vamos criar uma variável para receber esse valor, que vai vir no lines, como eu falei para vocês, e sempre vai ser um array. Eu vou pegar a primeira posição desse array, como é um valor só, tá? Então, beleza, aqui já resolvi, já transformei o line 0 em algo semântico, né? Algo que dá para entender no meu contexto do meu problema, que é o valor. Outra coisa que ele fala também, que é interessante, é isso aqui, ó. Vamos voltar lá no problema. Esses valores de notas e esses valores de moedas, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um array que a gente vai falar aqui, ó, const, vamos chamar de espécies, né? Porque como são notas e moedas, vamos chamar de espécie. Espécie seria ou notas ou moedas disponíveis. E aí, isso aqui vai ser um array com todas as notas
e moedas disponíveis. Eu vou copiar aqui, para a gente não levar tempo eu digitando. E tá aqui, ó. Então temos moeda ou notas de 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. Como não temos moedas e notas com o mesmo valor, então dá para deixar só num array. Então 10, 50, 20, 10 e 5 e 2 são notas. 1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo são moedas. Então dá para a gente deixar no mesmo array. Eu vou chamar isso de espécies disponíveis, né? Não dá para deixar moedas disponíveis ou notas disponíveis porque são dois tipos de... Estamos em dois tipos de formato, né, de valores, tá? Vamos dar um zoom aqui. Esse array já sabem que espécies disponíveis é um array que tem todas as notas e todas as moedas disponíveis. Então, beleza. Então, já peguei as duas informações que eu precisava pegar no meu enunciado. Agora, o que eu preciso? Eu preciso transformar, eu preciso pegar esse valor e saber quantas notas e moedas eu tenho, sempre tentando economizar na quantidade, né, de cada um. Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai quebrar isso. Em vez de descobrir quantas notas eu preciso de 100, 50, 20, 10, assim, não. Eu vou fazer algo que descubra somente quantas notas eu preciso de 100. E sempre começando pelo maior, que é o 100 nesse caso. E aí, e quanto que sobra disso aí. Então assim, eu vou passar para ele um valor, por exemplo, 120,89, e aí essa função vai me retornar 1. Por que 1? Porque é uma nota de 100. Ou então eu vou falar assim para ele assim, quantas notas de 50 eu vou usar para chegar no valor de 120? Ele vai falar 2. Né? Quantas notas de 20 eu vou precisar? 6. Né? E assim por diante. Então é uma função que ele só vai receber um valor e a nota que eu estou falando de referência, e ele vai me retornar quantas notas eu posso chegar no máximo, né? E isso vai me ajudar depois a tentar criar com as outras notas, tá? Porque assim, se ele falar aqui que eu preciso, por exemplo, de uma nota de 100, e ele me fala que a sobra é 20,89, aí eu posso repetir essa ação com 50. Depois essa ação com 20, depois essa ação com 10 e assim por diante. Mas primeiro eu só vou fazer uma função que eu fale para ele o valor e a nota de referência, tá? Então vamos fazer isso. Então vamos criar aqui a função, a gente pode chamar essa função de quantidade de espécie, né? Porque não é nem nota e nem moeda, né? Pode ser nota ou moeda. Então vamos colocar aqui espécie. Espécie é uma maneira de eu chamar notas ou moedas ou dinheiro, né? Podia ser dinheiro também, né? Vamos chamar de espécie. Então quantidade de espécie, ou se quiserem pode ser dinheiro também. E aí eu vou passar para ele duas informações, valor, eu vou passar o valor para ele, e depois eu vou passar a espécie. Ou seja, 100, 50, 20. Por enquanto não precisa nem saber que tipo de moeda, se é nota ou moeda. Depois a gente faz isso. Então, valor e a espécie. E aí, ele vai me retornar o valor dividido por espécie. Aqui é uma arrow function. Vamos fazer uma arrow function melhor? Fica melhor do que uma função comum. Então vamos dar um const igual. Fica melhor. Então é uma função chamada quantidade espécie, que ela vai receber um valor e a espécie, e aí eu vou pegar o valor e vou dividir pela espécie, ou seja, aquele exemplo que eu dei, 120 dividido por 100, que é a espécie que eu vou passar, ou 120 dividido por 50, que é a espécie que eu vou passar. Só que aqui temos um erro, né? Ele vai me retornar isso quebrado, né? Quer ver? Vamos fazer um teste, dar um console log aqui. E vamos colocar aqui, ó, quantidade espécie. Salvei. Como que a gente executa os programas, né, aqui? Novamente, no primeiro vídeo lá eu mostro tudo isso aí. Mas basta ir no arquivo HTML, executar com um live server, né? E abrir o inspecionar. No inspecionar a gente vai no console, que deu um erro esse erro do live server, vou dar um Ctrl L aqui para apagar. E vou dar um zoom aqui para a gente poder enxergar mais as saídas aqui. Então, beleza. E basta a gente colocar aqui o nome do meu problema, o número do problema é 121, e clicar em resolver. Tá? Então, aqui ó, ele me mostrou valor espécie. Eu fiz algo errado lá, vamos ver lá. Então, vamos voltar aqui no
JS, qual foi o erro que eu cometi? Eu falei assim, me mostra com o valor espécie. O valor espécie é uma função, por isso ele está mostrando. Tem que executar essa função. Então eu abro e fecho parênteses, tem que invocar ela, né? Agora sim, ó, quando eu clicar aqui, ó, deu não é um número. Então, um desses valores não estão sendo dados. Por quê? Porque eu não passei nada, ó, quantidade de espécie. O que eu passei aqui? Eu tenho que passar o valor. Então, vamos supor, 120 com 45 centavos, né? Lembrando que o decimal é ponto, né? Vírgula, a espécie, então eu quero de 100. Agora você tem que resolver, vamos ver? Beleza, ó. Ele deu uma nota e uns quebrados. Esses quebrados eu quero não utilizar, me desfazer desses quebrados, né? Eu quero cortar, eu preciso só saber a nota. Então, quantas notas inteiras? Então, notas de 100, só vou poder usar uma nota, né? Se eu colocar a nota de 50, ó, e executar, ele vai me dar 24 notas de 50. Tem algo errado aqui, ó, eu coloquei 5. Vamos lá? Duas notas de 50, né? Se a gente colocar aqui 20, salvando, voltando aqui, ó, 6 notas de 20. E assim sucessivamente, né? Se eu falar 2, 50 centavos, assim, vamos colocar centavos só para a gente ver. Por exemplo, de 50 centavos, então 0,50. E tá aqui, ó, 240 moedas vou precisar e uns quebrados. Só que, lembrando, o quebrado não me interessa, novamente. Então, por causa disso, devido a isso, a gente vai usar uma função da classe math chamada trunc, né? O que ele faz? Nada mais do que corta, né? Corta a parte decimal de um valor. Então, vamos falar do resultado do valor dividido por espécie, corta o inteiro. Vamos ver agora como que vai sair, ó. 240 moedas, né? E se eu tenho nota de 50? Duas notas. E se eu tenho somente, se eu quero notas de 100? Uma nota. Então, beleza, ó. Essa função, ela já está exercendo o papel dela, que é simplesmente receber um valor e falar quantas notas eu posso fazer com, quantas notas preciso, né? Quantas notas, né, vão ser necessárias para atingir esse valor. Beleza. Outra função que eu vou fazer agora vai ser uma função para saber quanto de troco tenho. Ou seja, se eu tiver esse mesmo valor, 120 com 45 centavos, e eu usar notas de 100, quanto vai sobrar? Tá? Então, repare que eu estou quebrando meus problemas em pequenos problemas. Tá? Então, vamos dar um conche aqui e vamos falar assim, ó, sobra de espécie. Né? Sobra de dinheiro poderia ser também. Né? Então, mesma coisa, vou receber o valor e vou receber a espécie. Tá? Mas o que eu vou retornar? Funções do tipo arrow são bons para quando é uma linha só. Então, por isso que eu usei o arrow aqui. Eu tinha começado fazendo função normal, mas arrow nesse caso é mais válido. Né? Vai ser praticamente a mesma coisa, só que a gente vai fazer um pouco diferente. Aqui a gente vai colocar valor. Não sei porque eu coloquei parênteses aqui, ó. Valor. Só que aqui vai ser porcento. Opa, porcento espécie. E o que é essa porcentagem, né? Essa porcentagem quer dizer assim, eu quero o resto da divisão inteira. Então, enquanto quantidade de espécie ele me retorna quantas notas eu vou usar, o sobra de espécie ele vai me retornar o troco, quanto que vai sobrar. Vamos ver? Vamos trocar aqui o nome da função do console.log só para a gente ver se é isso mesmo, se está certinho. Vamos ver lá agora. Ó, 20. Sobrou 20 centavos com 45 centavos. Esses decimais aqui quebrados são os problemas que a gente tem quando a gente trabalha com contas nas linguagens, tá? Não vou entrar nesses detalhes, mas dá para resolver com outros artifícios, mas no nosso caso aqui não vai ter problema isso, vamos dizer assim, tá? Então, beleza, ó, ele resolveu o meu problema, retornou aqui, só que como a gente está trabalhando só com duas casas decimais, então a gente vai fixar isso em duas casas decimais. Por que a gente está trabalhando só com duas casas decimais? Por causa dos centavos, né? A gente está trabalhando com moedas, então temos moedas de 1 centavo, temos moedas de 10 centavos, de 20 centavos. Então, 25 centavos, né? Então temos que trabalhar só com duas casas decimais. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar, colocar entre parênteses, então isso aqui é o resultado, esse resultado eu já quero fixar ele em duas casas decimais.
to fixed 2, tá? Porque assim eu tenho um troco pensando nas moedas também. Então vamos voltar lá nessa plataforma e vamos ver aqui. Aí, ó, 20, aqui está falando, como eu falei, nota de 100, vou usar uma nota de 100, né? Que não me interessa, essa função não interessa quantas notas vão ser usadas, ele só interessa quantos vão sobrar se for usado nota de 100. Então, se for usado nota de 100, vai sobrar R$20,45. E está correto, né? Porque são 120,45. Então, vou ter uma nota e ainda falta R$20,45 para chegar ao valor estipulado. Show de bola. Então, ó, criei duas funções, cada uma fazendo somente uma única responsabilidade. Eles têm só uma única responsabilidade. Uma, só de calcular a quantidade de notas necessárias, e outro, quanto que sobra quando uso uma determinada nota. Outra qualidade, outro ponto importante dessas duas funções é que as duas são também funções puras, ou seja, dado um output, tem aliás, dado um input, tem o mesmo output. Elas não têm valores que podem ser alterados conforme o meio externo, né? Então tem uma entrada e tem uma saída. Ele não afeta o mundo de fora, nem o mundo de fora afeta elas. Então elas são funções puras também, tá? Então beleza. Bom, mas não é isso que eu quero saber. Eu não quero dar nota por nota e ir sabendo o que vai acontecendo, né? Porque eu poderia fazer isso gradativamente e ir resolvendo, né? Porque a gente poderia fazer um console log assim, ó, console log quantidade de espécie aqui. Bom, vamos copiar isso aqui, só para a gente aqui. Então aqui, por exemplo, está mostrando que uma nota e vai sobrar isso aqui, né? Então, ó, vamos console log. Aí, ó, estou usando uma nota de 100 e sobrou 20,45. Esse 20,45 eu posso armazenar numa variável e ver quantas notas 50, depois notas de 20, notas de 10 e assim por diante. E para isso a gente vai criar uma outra função, ela vai ser responsável por fazer isso. E ela vai usar essas outras duas aqui, tá? Então essa função, vou criar uma função mais tradicional, tá? Poderia ser uma arrow, mas vou criar ela tradicional. A gente pode chamar de quantidades, não quantidade, quantidades de espécies, ou de espécies só. Tá? Ou seja, eu vou receber, ou de espécies, eu vou receber várias espécies e eu vou retornar para ele quanto de cada uma dessas espécies, ou seja, de notas e moedas. Tá? Vou receber o valor, que é único, e as espécies. Novamente, eu poderia ter feito de outra abordagem, de outra maneira, mas eu estou fazendo de uma maneira que a gente tente seguir as boas práticas, tá? Dá para resolver isso um pouquinho mais sucinto aqui, só que não seguiria as boas práticas, a gente não praticaria esse tipo de pensamento, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso calcular: a quantidade de notas que eu vou precisar, né? Tá, mas não posso calcular a quantidade porque não sei que notas eu estou usando, né? Então vamos fazer um pouquinho diferente. Então vamos pegar as espécies vão ser essa lista aqui, que ela pode ser diferente, mas eu estou recebendo essa lista, tá? Então, vamos fazer diferente. Então, vamos criar uma variável chamada lista de espécies. Essa lista que vai ser o nosso resultado, tá? Então, vou pegar as espécies, que teoricamente estou recebendo essa lista aqui de espécies disponíveis, tá? E vou dar um map nela. Então, ou seja, vou percorrer todo esse array. Vou percorrer o 100, o 50, o 20, né? O 10, depois o 5, depois o 2, né? Um a um, vou percorrendo neles, né? Ou seja, vai primeiro passar por 100, depois a gente vai passar por o 50, depois a gente vai para o 20, depois para o 10, depois para o 5, tá? E assim por diante. Bom, muito bem. Então, o map, ele é um método que ele percorre todo um array. Ele trabalha com callback, né? Então a gente vai criar o callback aqui dentro mesmo, né? Então esse map ele vai me mandar a espécie. Então ele está me mandando a espécie, que seria o 100, depois ele vai mandar o 50 e assim por diante. E aí o que eu vou fazer com essa espécie, né? Trabalhar com essa espécie aí. Então por isso que eu vou ter que abrir chaves aqui. Eu vou dar um enter porque vai ser algumas linhas. Se fosse uma linha só, aí daria para ignorar as chaves. Beleza. Agora sim eu consigo pegar
Agora eu já tenho uma espécie, né? A primeira espécie que vai me trazer aqui, quem vai ser? O 100. Então o que eu consigo fazer? Eu consigo criar uma variável chamada quantidade, agora sim, né? E aí pedir para ele calcular a quantidade de espécie, passando para ele o valor, que é o único, né? Vou apagar aqui, ó, o valor, e passando a espécie. Que espécie? A espécie atual. Atual vai ser 100. Na próxima rodada, no próximo, não na próxima rodada, mas o próximo item que o map vai me passar vai ser o 50. Depois ele vai me passar o 20. E aí eu vou passando para essa função aqui, né? Então, beleza. E aí, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma outra variável, const, chamada resto, e receber a sobra, né? A sobra da espécie. Mesma coisa, valor, vírgula, espécie. Essas duas funções a gente criou elas anteriormente para usar nesse momento. Só que se eu fizer assim, quando o map me passar o segundo valor, que é 50, esse valor vai continuar sendo o valor inicial. Eu não quero que esse valor inicial seja... Eu quero que ele se mude, né? Agora o valor aqui teria que ser assim. Então, valor recebe resto. Certo? Porque agora o valor já não é mais o valor inicial. Ele foi alterado porque já foi usada uma nota de 100, por exemplo. E sobrou os 20 que a gente fez no exemplo anterior. Tá? Mas não precisa fazer essas duas linhas. O que eu posso fazer? Eu posso direto atribuir ao novo valor a sobra, em vez de estar fazendo esses dois passos aí. Então vai ficar assim. Então o resto da divisão vai ser o novo valor. E vou retornar. Aqui eu poderia retornar, dar um return aqui, somente na quantidade. Só que é muito importante para a saída, para eu mostrar na saída lá, saber quem é quem. Ou seja, quantas notas de 100, quantas notas de 50 e tudo mais. Então é melhor a gente montar um pequeno objeto, um pequeno JSON aqui, né? Então a gente vai fazer isso, vamos montar um JSON aqui simplesinho. Então vamos chamar espécie e vai pegar o valor espécie. Que se for, por exemplo, 100, ele vai ficar 100. Se for 20, vai ter 20. Se for 10, vai ser 10 e assim por diante. E o outro, a quantidade, que aí também é a nossa variável chamada quantidade. Então, essa função já está feita, né? Esse return, tem que lembrar que é desse map, né? Desse callback que está aqui, ó. Então, está retornando. E essa quantidade de espécie, ela tem que retornar alguma coisa também, que vai retornar essa lista aqui, tá? Então, vou dar um return lista espécie. Enquanto esse aqui, essa quantidade, ela vai retornar, esse retorno vai retornar para o map. E o trabalho do map, o que é o trabalho do map? O map, ele vai passar item por item para esse callback. E quando ele retornar esse retorno, ele vai passar para onde? Para a primeira posição da lista espécie. Aí quando o map passar o valor 50, ele vai fazer toda a conta necessária e esse retorno vai passar para a segunda posição do lista espécie. Quando o map passar o próximo, que seria o 20, ele vai fazer todo o cálculo e vai retornar para a lista espécie. Então esse aqui vai ser um array de mesmo tamanho de espécie, só que vai conter espécie e quantidade. Tá? Vamos testar isso, né? Então aqui fora, vamos dar um console log, e vamos colocar aqui quantidade de espécie. Vamos passar o valor, aquele valor 12,45, né? Vírgula não, ponto. E vamos passar para ele a lista não, como que a gente colocou ali em cima? Espécies disponíveis. Vamos passar espécies disponíveis. Que aí dessa maneira, eu passando essa lista de espécies disponíveis, eu posso alterar isso aqui também. Em algum momento só posso ter 100 notas de 150. Aí não passa um array completo, só vou passar um array com 150. Então beleza, ó, espécies disponíveis. Vamos ver se vai funcionar. Então vamos fazer o teste aqui, ó. Deu um none. Novamente, o que deu errado aqui? Espécies disponíveis. Espécies disponíveis. E aqui é quantidade de espécies, né? Está errado, é quantidade de espécies. Que é a função que calcula todos. Essa quantidade de espécie é só um. Essa quantidade de espécie é a lista, né? Agora sim. E está aqui, ó. Ele me deu um array, onde cada posição do array, ó, como que é? Espécie 100,
0 quantidades. Está errado aqui o cálculo, mas vamos ver o que aconteceu. 0 também, mas está aqui cada uma das espécies, só que com quantidade 0. Vamos ver se algum deles tem valor ou nenhum tem valor. Eu fiz algo errado aqui, vamos ver o que está errado. E o valor é esse valor aqui que eu estou passando, 12 com... Ah, porque 12 eu coloquei, né? 12 é 0 mesmo, é 120, né? Vamos ver agora. Agora sim, ó, 100, uma nota. Então, essa nossa função ele já sabe fazer isso. Então, como era 120, provavelmente vai ter notas de 20, ó. Aqui, ó, uma nota. E notas de 25, ó, tem uma nota de 25, uma moeda de 25, uma moeda de 1 centavo, não, de 10 centavos, aqui não tá, ele não tá, ele tá cortando, né, o zero aqui, 0 notas de 5 centavos e 0 notas de 1 centavo. Então, de 10 centavos vão ter 2. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Então, nossa função já está resolvendo o problema. Teoricamente, já está resolvendo o problema. A única diferença é que, em vez de colocar aqui 120, a gente vai colocar o valor, que é o valor que o BillCrowd vai nos dar. Esse valor eu coloco aqui na entrada. Então, posso colocar aqui, por exemplo, 71,91 centavos. Não esquecendo que é ponto aqui, né? Resolver. Não precisamos nos preocupar com validação de dados, porque o BillCrowd nos dá esses dados já certo. Então vamos ver aqui como que ficou. Ó. Uma nota de 50, uma nota de 20, que somando os dois já dá 70. E aí uma nota de R$1, que aí já vai dar 71. Uma nota de 50 centavos, mais uma nota de 25 centavos, vai dar 75. Mais uma de 10, 85. Eu somei alguma coisa errada aqui, né? 85, 85, e aqui deu 85, que deu algo errado, né? Porque, ou eu estou fazendo as contas erradas. Teoricamente está certo. Vamos fazer a saída, e aí a gente vê. Talvez algo que eu estou digitando errado, eu não estou vendo nada de errado aqui. Mas beleza, vamos fazer a saída, para a gente já mostrar para eles, para o BillCrowd, a gente tem que mostrar ele desse jeito aqui. Né? Essa saída desse jeito. Para fazer a saída, também eu vou criar uma função, tá? Eu poderia fazer a saída diretamente aqui, né? Já aqui, console log e tudo mais. Então vamos fazer uma função para ficar mais organizado, vamos dizer assim. Então vamos fazer uma função chamada exibir resultado. Que aí a gente vai ver um pouco melhor. Então aqui, vamos criar uma variável chamada espécies, que vai receber aquele JSON que a gente viu lá no console log, tá? Então quantidade de espécies. Vamos passar o valor e vamos passar as espécies disponíveis. Show de bola, até aí. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Aqui eu já tenho todas as notas disponíveis. Eu dei um console log nesse aqui, ó. Console log é o mesmo resultado que a gente tinha lá no outro, ó. Espécies. E aí eu chamo essa função aqui embaixo, né? Para se executar tudo. Então, exibir resultado. Vou invocar ela. Ela vai chamar essa função exibir resultado, que ela vai chamar espécies, que ela vai chamar, na verdade, quantidade de espécies, passando o valor e a lista de espécies que temos. Por sua vez, esse aqui vai fazer todo o cálculo necessário. Tá? Vamos ver aqui. Vou colocar 120. Não sei porque tinha fechado aqui inspecionar. E está aqui. 120, uma nota de 100 e uma nota de 20. Tá? Então, beleza. Só que não tem que mostrar assim, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar primeiro o que é nota e o que é moeda. Como aqui a quantidade está fixa, a gente vai fazer separação pelo tamanho do array mesmo, tá? Então, a gente pode fazer aqui um const moeda. Outra maneira também de fazer isso seria criando dois arrays. Um array só para moedas e outro array só para notas, tá? Que poderia ter sido feito. Vamos dar notas, são as espécies. O slice eu vou usar para cortar o nosso array. Vou querer da posição 0 até a 6. Esse vai ser as notas. E as moedas vão ser do 6 até o final, que se não me engano é o 12. Beleza. E aí vamos dar um console log. Console.log. Aí vamos pegar lá do próprio site, para a gente não errar. Notas, 2 pontos. Senão a gente erra alguma coisinha aqui, e aí ele dá errado. E vamos postar todas as notas. Aí para postar todas as notas, a gente vai pegar as notas
que foi cortado ali pelo Slice para a gente ter suas notas. E vamos aplicar aqui o for each. For each é como se fosse um map, né? Só que ele não tem retorno, né? Então ele trabalha também com callback. Então a gente vai falar aqui, vamos falar para ele receber. Ele vai pegar aqui cada uma das notas, né? Então a gente pode colocar nota e vai retornar um console log. Esse ponto e vírgula não precisa. Esse console log vai ter o quê? Uma template string, então acento grave, né? E aí vamos pegar um resultado aqui para a gente não errar. A gente vai acabar errando. Então pega aqui o primeiro, vamos dar um Ctrl V, e esse é o resultado que a gente quer. Só que no lugar de 5, vai ser uma variável, né? Então a gente coloca cifrão chaves, e a variável vai ser nota ponto quantidade. Que lembra, cada uma o array que eu retorno aqui é a quantidade, aliás, a espécie e a quantidade, tá? Então eu só quero quantidade aqui. E no valor aqui também é a mesma coisa. Então vamos fazer aqui. E aqui a gente vai colocar nota.espécie, porque é o tipo de nota que eu estou dando. Então ficou assim, tá? Vamos fazer um teste para ver se esse pedacinho está funcionando. Então vamos voltar aqui, vamos colocar aqui 120. E tá aí, ó, notas. Uma nota de 100 e uma nota de 20, tá? 123. Uma nota de 100, uma nota de 20 e uma nota de 2. E aí vai ter moeda de R$1, né? Então, beleza. Vamos voltar aqui. E agora vamos fazer algo muito parecido. Vamos quebrar isso aqui. Não, vamos deixar assim mesmo. A gente vai acabar se confundindo. Vamos colocar agora outro console log aqui. Console.log. E esse aqui vai ser, vamos ver como está no site, moedas. Entre aspas, ver. Como estou usando aspas simples em todo lugar, vou dar simples aqui também. Lembrando que aspas não tem diferença no JavaScript, duplas ou simples, né? E aqui, novamente, agora em vez de ser notas, vai ser moedas. Aplicar o for each. Moeda, eu vou pegar a moeda, uma moeda, e vou aplicar um console log. Dentro vou um template string, vou copiar aqui, para não errar. E a mesma coisa que eu fiz ali. Vou trocar o número 1 pela variável. Agora é moeda, moeda, ponto quantidade. E a nota aqui, vou trocar ela por moeda, ponto espécie. E vamos ver se vai dar um resultado. Vamos colocar inteiro primeiro, 120. 120 com 45 centavos. Tá aí. Tem notas aqui que não estão dando o decimal aqui, né? Por exemplo, aqui 45, né? Uma nota de 25, uma moeda de 25 e uma nota de 10. O de 10 não está aparecendo tão bem. Talvez foi aí que a gente confundiu naquela hora que estávamos olhando, né? O que a gente pode fazer aqui para sempre essa espécie ser, né, igual que as notas aqui, ó. Sempre tem que ser duas casas decimais. Então vamos colocar aqui to, e tem que ser mesmo, né? Vamos olhar no bcrowd. Ó, duas casas decimais. Então vamos colocar to fixed 2. E aqui também a espécie vai ser to fixed 2. A gente poderia ter fixado aqui também, mas aí o array ia ficar muito gigante, né? Beleza, vamos ver. Coloca aqui 23 com 32 centavos. Tá aí, ó, uma moeda de 25, uma moeda de 5, 30 e uma moeda, duas moedas de 1 centavo. 32. Acho que estava fazendo as contas erradas aquela hora mesmo, tá? E notas. Vai ser uma nota de 20 e duas notas de 2. Ah, tá. E vai ter mais uma moeda de R$1. Então, teoricamente, está certinho, tá? Aquela hora, não sei. Acredito que eu acabei me confundindo. Beleza. Então, esse aqui é nosso código. Novamente falando, talvez tenha uma maneira mais sucinta de fazer, mas o meu objetivo aqui não é só resolver o algoritmo, é também criar um costume de usar código limpo. Copiei o meu código, só o que está dentro da função, tá?
E vamos aqui na plataforma do BigCrowd. A gente pode testar com esses valores antes, né? Não, vamos mandar já com o BigCrowd. Praticamente a gente sabe que está certo. Vamos dar um colar aqui, ó. Vou só selecionar aqui tudo. Então, Shift Tab para juntar. E beleza. E vamos aplicar. Vamos clicar aqui no enviar. E torcer para que dê certo. Mas, na verdade vai dar certo, não precisa torcer não, né? Show de bola, pessoal. Novamente deu tudo certinho, né? Relembrando aqui, recapitulando rapidamente aqui, vamos dar um zoom. A gente criou duas funções, cada uma só com uma responsabilidade, que era uma de calcular quantas notas e outra quanto sobraria, né? Se tivesse uma sobra. Criamos outra função para fazer o cálculo de todas as... ou seja, ele recebe um valor e calcula todas as notas possíveis, o mínimo de notas que eu posso usar de cada espécie, né? Nota de 100, nota de 20, moeda de 25 centavos e assim por diante. E ele me retorna uma lista, né? Contendo a espécie e a quantidade, a espécie e a quantidade, a espécie e a quantidade. Então, nota de 100 vou usar 1, nota de 20 vou usar 2 e assim por diante. Criamos uma outra função só para exibir resultado, separa notas e moedas, porque o console, a saída para notas e moedas é um pouquinho diferente, então está aqui. E evocamos a função exibir resultado, que é o start para todas as outras notas. E o BigCrowd nos deu um resultado 100% aqui. Beleza, pessoal? Como sempre, eu vou mandar aí o código inteiro para o GitHub. Eu aconselho vocês a tentar resolver primeiro o problema por si mesmo, depois ver o meu código, ver como que eu resolvi. Não que seja o melhor, mas é bom sempre a gente comparar nossas linhas de pensamento, que a gente acaba evoluindo aí. Obrigado, pessoal. Se esse vídeo ajudou você de alguma maneira, ajuda o canal curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Até a próxima. Valeu!